Boa noite. Boa noite, pessoal. Cheguei. Ai, ai. Olá, tudo bem com vocês? Puxa, acho que deu certo dessa vez, né, gente? Nós temos que aprender a cada dia, não é mesmo? Estamos juntos aqui nesse estudo, é muito bom. Oi, Maria José. Gente, eu tô com saudade de estarmos juntos lá na casa do caminho. Quer dizer, nós não estamos juntos, né, aqui, né? Da mesma forma. Oi, a Denise Oliveira. Seja muito bem-vinda. Boa noite, viu? Regina, Mubará, boa noite. Manuel, boa noite. Oi, Di. Como tá você? Boa noite, muito obrigada. Oi, Ângela. Estamos juntos aqui, hein? Vamos estudar um pouquinho mais hoje, né? Gustavo Javier Gil Franco, prazer. Seja muito bem-vindo. Você sempre está nas outras lives, né? Rita, Patrícia Oliveira, prazer, seja muito bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda nesse estudo. Vamos falar um pouco de Jesus, vamos conhecer mais Jesus, né, na nossa vida. Isso é muito bom. E hoje até que deu certo eu entrar mais cedo. Oi, Elza. Oi, saudade, Joaninha. Seja muito bem-vinda a todos. É muito bom estarmos juntos, né, Maria José? Obrigado. O som tá bom, gente? Ou tá muito alto? Tá bom o som? Dá um ok, porque eu já tenho. Oi, Décio. Como você está? Oi, Rosana. Que bom estarmos juntos, né? Nesse estudo essa noite. E eu tenho uma voz. Oi, Gustavo. Eu tenho uma voz muito alta e às vezes pode estar saindo um som muito alto. Isso não é bom. Puxa, mas é muito bom ver vocês aí, conhecer gente nova. Eu não conhecia o Gustavo e Patrícia. Oi, Irã! Chegou em tempo, hein, Irã? Elisena, boa noite. Boa noite a todos. Muita saudade de todos, viu? Em breve nós estaremos lá na nossa casa. É tão bom falar de Jesus pessoalmente, ali no salão, olhando nos olhos do outro. Oi, Su! Que bom que você chegou. Então, olhando nos olhos do outro, é tão bom. É estranho, é um grande aprendizado esse trabalho que nós estamos fazendo, dando continuidade para Jesus, através da mídia, através das lives. A obra não pode parar, né? Temos que continuar nessa tarefa. E essa foi a forma que nós temos em mãos hoje para passar o Evangelho de Jesus. Oi, Elisena, tudo jóia? Boa noite. E eu fico muito emocionada, muito feliz. Eu gosto mesmo pessoalmente. Então, as pessoas que não conhecem a nossa casa. Oi, Ivonete de Aguiar. Prazer, seja muito bem-vinda. Oi, Rosana. Que bom. Vamos estudar um pouquinho mais, né? E é muito bom estar lá
presencial na nossa casa. Mas, da mesma forma, vamos estar juntinhos hoje, né? Estudando. Oi, Patrícia Siqueira. Tudo bom? Seja bem-vinda mais uma vez nos nossos estudos. E a gente, um aprendendo com o outro a cada dia, não é mesmo? Nós vamos aprendendo, um passando para o outro que já sabe. Essa é uma forma de evoluirmos juntos, né? Então, gente, eu quero lembrar que não podemos esquecer da nossa água. Ó, já está aqui o meu copo de água. Eu não coloco a jarra porque a jarra fica na geladeira e eu coloco o que tem aqui no copo lá dentro. Oi, Paim, boa noite. Bem-vinda, Denise Loureiro, Terezinha Coelho. Um beijo para vocês no coração. Saudades. Então, não esqueçam, o estudo hoje tem um tratamento muito importante da equipe espiritual. Então, é importante que a gente esteja com a água para ser fluidificada durante as vibrações, no final das vibrações. E essa água é aquele remedinho necessário para a nossa vida. Esse remédio que a gente pode usar, tomar água, usar no alimento, colocar no ferimento, é um remédio que a espiritualidade coloca, e através da nossa fé que nós vamos recebendo todo esse amparo. Temos que fazer a nossa parte, temos que ter fé para poder acontecer, ok? Então, não esqueça de pegar a água, está em tempo, e para o tratamento, vamos também pegar o livro que nós vamos estudar hoje, que todos já conhecem, né? É o Caminho, Verdade e Vida, é o mesmo nomezinho da nossa querida Casa do Caminho, que fica na rua Roque de Mingo, 139, Campo Limpo, São Paulo. Estamos aqui para fazer esse estudo essa noite, e esse livro vai nos trazer muitas reflexões, que é o livro de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, mas é de Francisco Cândido Xavier. Oi, Luciana, oi, Lu, tudo bem? Boa noite. Então, nós vamos usar o livro Caminho, Verdade e Vida e vamos também usar a Bíblia, tá? Porque a Bíblia nos esclarece tudo que está no Evangelho, que está na Bíblia, se encontra no nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que ele nos traz esclarecendo. E no livro do Emmanuel, de Chico Xavier, temos reflexões. Então, nós vamos abrir a Bíblia para poder entender um pouco e passar para o Caminho, Verdade e Vida com as reflexões de Emmanuel, ok? E vamos dar os recadinhos. Eu vou falar os recadinhos de sempre, como se estivesse lá na nossa casa. Eu me sinto dentro dessa casa, dentro desse salão. Pena que não vemos olho a olho, mas eu estou sentindo toda essa energia, toda essa presença de todos nós lá. Então, eu quero agradecer os recadinhos de sempre. Agradecer a todos que nos ajudaram de uma forma a nossa casa, trazendo doações para o nosso bazar, aqueles que levaram alimentos, que nos ajudaram a montar as cestas básicas para aquelas pessoas que necessitam lá da nossa casa. É gratidão àqueles que depositaram na conta da casa e àqueles também que doaram pessoalmente, nos ajudando. Então é junto, nós todos juntos vamos vencermos esse momento, passar por esse momento, um ajudando de um jeitinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim a obra é imensa, né? O nosso bazar fica aberto todos os dias, de segunda a sábado, e é necessário, para quem não conhece o bazar, deixar o telefone na direct, deixar o telefone, e a nossa trabalhadora, querida Deise, ela vai retornar para... Oi, Juliana, boa noite. Vai retornar para que seja agendado, porque continuamos com sendo necessário aqueles cuidados que nós devemos ter ainda, né, perante esse Covid. Então, vai entrar no bazar de 2 pessoas por vez. Então, a gente tem que ter aquele cuidado, né? E vamos falar hoje da lição 34, nós vamos falar do livro
caminho, verdade e vida. E é muito bom, gente, estar aqui com vocês. E que possamos juntos aprender, conhecer Jesus, que nos traz dentro de nós essa paz, traz essa tranquilidade, traz uma serenidade em nós, traz uma sabedoria para sabermos lidar com as nossas dificuldades, para sabermos lidar com as nossas dores. Ele nos fortalece. Está no Evangelho, está em Jesus. Então, é dessa forma que nós vamos cada dia. Boa noite, Iraci. Saudades, Iraci. É dessa forma que a gente vai evoluindo, procurando estudar, ajudando um outro, porque Jesus veio pregar o amor, não é? E é isso, pregar o amor e a paz. É isso que nós temos que passar aos nossos irmãos. Essa paz, essa tranquilidade, para que haja a paz mundial. Então já está dando praticamente a nossa hora, né? Já falta um minutinho para nós iniciarmos esse estudo, para iniciarmos o estudo juntamente com o tratamento espiritual que vai ser doado pelos nossos mentores da casa. Vai ser muito maravilhoso, vai ser muito bom estarmos juntos, reunidos para essa tarefa e para esse recebimento de passe espiritual, que nesse momento todos nós estamos precisando, não é mesmo? Então vamos fazer a prece inicial e agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade. Se quiserem fechar os olhos, fica à vontade. Vamos nos ligando a Jesus, entrando nessa conexão com o Pai Criador e agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui presente, juntos, aprendendo a cada dia, aprendendo um com o outro. E assim, Jesus, possamos dar início à nossa tarefa, envolvido na Tua luz, envolvido no Teu amor. Que possamos, através da tua oração, dar início nessa noite, os trabalhos que será direcionado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Então vamos dar início ao nosso estudo, que será do Caminho, Verdade Viva, que eu já falei para vocês, que vocês já conhecem, já sabem, né? E que Emmanuel vai nos trazer muitas reflexões. A lição o tema é comer e beber. Então, começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tens ensinado nas nossas ruas. Fala de Jesus. Está em Lucas 13, 26. Então, eu vou ler na Bíblia essa passagem. Eu vou iniciar do 22, porque completa até o 26, ok? Aqui fala a porta estreita, a rejeição dos judeus infiéis e o chamado dos pagões. Jesus atravessava cidades e povoado, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salva? São poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós está de fora, começardes a bater na porta, dizendo: Senhor, abre-nos. Ele vos responderá: não sei quem és tu, não sei
da onde vens? Quem sois tu? Então começareis a dizer: Nós comíamos, Senhor, nós bebíamos, Senhor, em tua presença, e tu ensinastes as nossas e tu ensinastes em nossas praças. Então ele, porém, respondeu: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Então, agora nós vamos ver no livro o que Jesus quer dizer aqui. Ele quer nos dizer, começareis a beber. Quando pensamos nesse tema, nós vemos que nós temos muito que aprender. Nós temos que ter muito que aprender com os ensinamentos de Jesus. E Jesus nos faz um alerta. Temos muito que aprender e praticar esses ensinamentos. E que não será nada fácil para nós entrar nessa porta estreita. Porque ela é um caminho de muito esforço que nós temos que seguir. É um caminho de muita paciência que nós teremos. É um caminho de renúncia a si mesmo. É um caminho de buscarmos a fé, o perdão que teremos que passar. É um caminho que devemos ser segundo a vontade do Pai Criador. Devemos estar nesse caminho. E vamos seguir esse caminho através de ser verdadeiros cristãos, segundo a vontade do Pai. E para isso, nós temos que estudar, buscar os estudos, a leitura, para poder conhecer Jesus. É isso que nos alerta, que esse caminho de entrar na porta estreita é muito difícil entrar. Mas não é impossível. Basta nós fazermos a nossa mudança interior. Então, Jesus, e aqui no versículo que fala do livro, vamos voltar para o livro, tá? Fala aqui, o versículo de Lucas está no início. Aqui anotado, refere-se ao pai de família que cerrou a porta aos filhos ingratos. Então, ele está falando aqui, nessa lição, da parábola do filho pródigo. Que o filho pródigo, ele afastou-se do pai por um tempo e voltou e bateu na porta novamente. Então, o Emmanuel está falando sobre o pai de família e nos cita essa parábola do filho pródigo. E essa lição, comer e beber, temos, pensando assim em alimento, em comer e beber, nós pensamos logo em coisas gostosas, né? Mas o que Jesus vem nos falar hoje é muito além do que isso. Muito além disso. Ele vem nos mostrar que não só de pão vive o homem. E essa parte está no versículo de Mateus 4:4. Porque vamos precisar também de coisas gostosas para alimentar a nossa alma. Não é só coisas gostosas para o nosso corpo. A nossa alma precisa do alimento espiritual. E nós temos que buscar esse alimento espiritual, buscar essas coisas gostosas para a nossa alma, para colocar em prática. Então, essa passagem traz-nos reflexão para nós. E aqui vamos falar. O quadro reflete a situação dos religiosos de todos os matizes, que apenas falaram em demasia, portando-se ao nome de Jesus. No dia da análise minuciosa, quando a morte abre de novo a porta espiritual, eis que dirão haver comido e bebido na presença do Mestre, cujos ensinamentos conheceram e disseminaram nas ruas. Então, está falando aqui que não é só se estiver passando o evangelho, só aquilo que eu li,
através da Bíblia, através de livros, através de palestra. Não é só através da letra, que através da palestra que eu assisti, que eu gravo na minha mente. Não, eu tenho que assimilar o que Jesus nos trouxe através, não, porque se eu falar o que eu li, o que eu assisti, só isso nada valerá se eu não passar o evangelho vindo do meu coração. Se eu não passar as minhas palavras sentindo a presença de Jesus dentro do meu coração. É isso que Jesus fala. Para que nós estudemos, lemos, mas que ao passar ao outro, seja de dentro para fora, verdadeiramente. Então, fala aqui na quarta. Comer e beberem apenas, aproveitaram-se dos recursos egoisticamente, comeram e acreditaram com a fé intelectual, beberam e transmitiram o que haviam aprendido de outro. Então, isso que eu falei. Nós aprendemos com outros, assistimos palestras, ouvimos, lemos os livros, né? Aprendemos com o outro, mas não é só ser divulgador do cristianismo, da doutrina Rede Vivo, não é só ser, passar o evangelho de Jesus. Não é para ficar só na nossa mente gravada, mas também ser gravado dentro dos nossos corações, fazendo a nossa reforma íntima, mudando as nossas atitudes, mudando os nossos pensamentos e as nossas palavras. E Emmanuel está falando dos religiosos, que esses religiosos nos incluem. Como será que chegaremos na porta estreita? Como vou me apresentar perante lá Jesus quando ele estiver lá na porta? Vou também dizer, como aqueles que falam, eu comi Jesus, eu comi e bebi na sua presença. Eu vou dizer ao mestre, divulguei a sua palavra, divulguei a sua boa nova, mas isso, meus irmãos, não é o suficiente. É preciso muito mais esforço nosso, porque a responsabilidade nossa é grande em aprender a lição, gravar e colocar em prática. A responsabilidade minha aqui hoje, perante a vocês, é grande a minha responsabilidade de poder estar falando a palavra de Jesus, mas eu tenho que colocar em prática na minha vida, antes de passar. Como eu posso perdoar alguém se eu antes não perdoei o meu irmão? E chegar aqui à frente de todos e falar sobre o perdão. Eu não perdoei meu irmão, como que eu vou falar sobre o perdão? Eu primeiramente tenho que perdoar o meu irmão para poder passar a palavra do perdão a todos, para passar o meu exemplo a todos. E continuando aqui. Assimilar a lição na existência própria não lhes interessava a mente consciente. Então, será que estamos assimilando as lições de Jesus? Será que nós estamos absorvendo essas lições? Ou estamos só lendo e passando para frente, sem antes nós refletirmos sobre elas? Para que eu possa praticar em minha vida, eu tenho que refletir essas ações, eu possa praticar em mim mesma. Quando assimilamos a lição do Mestre Jesus, mudamos os nossos comportamentos, mudamos o nosso modo de viver, mudamos a forma de agirmos perante os nossos irmãos e perante os nossos pensamentos, que a nossa mente liga ao nosso coração. Então, o que eu tenho que falar é do meu coração, é o que eu aprendi, mas usando o meu intelectual, a minha mente, o que eu gravei, das lições que eu li, das palestras que eu assisti, dos livros que eu li, está na minha mente gravada, mas tem que estar gravada dentro do meu coração. Então, dando continuidade nas reflexões de Emmanuel. Conhecer o mestre
Conhecer o Mestre é verdade, mas não os revelaram em seus corações. Por que ele fala assim? Porque naquela época o povo conheceu Jesus pessoalmente. E hoje nós conhecemos Jesus de que forma? Através das escrituras, dos ensinamentos deixados pelos apóstolos. É através dos irmãos que vem a presença dos irmãos espirituais, esses espíritos benfeitores iluminados, que nos traz grandiosas mensagens. É através deles também que nós conhecemos Jesus. Através dessas mensagens, como as mensagens de Emmanuel, como as mensagens de Bezerra de Menezes, como as mensagens de Ângela de Ângeli, de Divaldo Franco. Eu conheço Jesus porque eu sinto Ele, sinto a Tua presença na minha vida. Eu sinto porque dentro de nós tem uma sementinha, essa semente do amor plantada em nós. E nós temos que deixar essa semente aflorar para colocar à frente de Jesus os seus ensinamentos, para colocar saindo do meu coração. Que quando as coisas vão bem na nossa vida, nós não lembramos do Pai Criador. As coisas estão indo bem. Então, não esquecemos dele, não lembramos. Mas só foi as coisas ficarem ruins para nós corremos pedindo a sua proteção e a sua ajuda. Então, dando continuidade. Ensinando a verdade, entregou-se à redenção humana a cogitar a recompensa. E deixa eu ver. Recompensa. E entendeu a criatura antes que essas entendesse, concedeu-nos supremo favor com a sua vinda. Deu-se em holocausto para que aprendêssemos a ciência do bem. E está falando aqui que o sacrifício de Jesus foi sempre ao nosso favor. Sua vinda foi justamente para ver em nós essa mudança de comportamento, para aprendermos a viver bem uns com os outros. E fala aqui, não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-lo ao nosso próximo. Não basta nós decorarmos. Eu tenho que praticar em mim mesmo para depois eu passar aos outros meus exemplos. O homem não deve cultivar a meditação. O homem deve cultivar a meditação no círculo dos problemas que o preocupam cada dia. Então, aqui fala que devemos praticar, sim, sempre a meditação, porque isso nos ajuda a olharmos para o nosso interior, para dentro de nós, refletirmos as nossas atitudes, a cada situação que nós temos que nos acontece, para que possamos, assim, pedir perdão nos nossos erros. Então, a meditação nos ajuda a olharmos para dentro de nós, e ver os nossos erros cometidos. A meditação, esse momento, é maravilhoso, nos liga à espiritualidade. E encerrando aqui, Emmanuel fala, os irracionais também comem e bebem. Contudo, os filhos das nações nascem na terra para uma vida mais alta. Os irracionais, que aqui Emmanuel diz, são aqueles que só pensam em beber e comer aqui na terra. E pensam que só sustenta o corpo, só se preocupa com os prazeres físicos e materiais. Esses, com certeza, não estão cumprindo as leis de Deus. Por isso, no final dessa lição, Emmanuel fala que os filhos das nações nascem na terra para a sua evolução intelectual, junto com a evolução moral. Esse é o objetivo das nossas encarnações. Evoluirmos, mas temos que evoluirmos intelectualmente e moralmente. E o nosso corpo aqui só é um instrumento
para que o nosso espírito possa trabalhar, possa evoluirmos a cada encarnação. É isso que Emmanuel vem falar. É grandiosa as lições. E Emmanuel traz as reflexões nessa noite para nós. Então vamos, graças a Deus, por essa leitura, por essa explicação de Emmanuel, por todos os ensinamentos. Vamos agora iniciar as nossas vibrações. As nossas vibrações que será direcionada por nós, que vamos buscar dentro de nós o melhor, o desejo para ajudar a todos com as nossas vibrações. Essas vibrações vêm do nosso coração, do nosso melhor. Vamos vibrar, vamos nos com o coração mais tranquilo nesse instante, vamos entrar nesse tratamento, nessas vibrações, com o coração tranquilo, serenos. Vamos fechar os nossos olhos, nos acalmando e agradecendo a Jesus, vibrando amor, paz, harmonia, fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra. Vamos vibrando equilíbrio pela nossa fauna, pela nossa flora terrestre. Vamos vibrando por toda a humanidade terrestre, encarnadas e desencarnadas. Vibremos também pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos. Vamos vibrar muito amor pelos lares e pelos corações. Para que um dia todos esses corações sejam um só, que sejamos uma só religião, que reine o amor entre todos nós. Vamos vibrar paz, equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorarmos, para melhorar nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrando também, sentindo de dentro de nós saindo esse amor para emanar essa vibração de amor e harmonia e aceitação da nova morada aos nossos irmãos, a todos aqueles que estão passando para a pátria espiritual nesse momento. Vamos vibrando para aqueles que estão chegando no nosso planeta. Muito amor, muita alegria, que eles possam estar chegando no nosso planeta. Vibremos muito intensamente amor, paz, harmonia, equilíbrio, saúde, principalmente nesse momento. Força de vontade para nos modificarmos e se melhorarmos. Vamos vibrarmos fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes. Seja doente nesse momento da Covid ou outras doenças que estão passando nesse momento, outros tipos de doenças, que estejam, esses irmãos estejam nos prontos-socorros, que eles estejam nesse momento nos hospitais. Vamos envolvendo esses irmãos nessa paz, nesse amor, nessa harmonia, nesse equilíbrio, na fé. Vamos envolvendo os nossos idosos, aonde eles se encontram, principalmente aqueles que se encontram em seus próprios lares, sendo cuidados pelos seus familiares. Vamos envolvendo os nossos idosos, vamos envolvendo os orfanatos. Vamos envolvendo a cada um deles nesse amor, na paz, na saúde, na força. Vamos mentalizando alguém que nesse momento estamos pensando nele para envolvê-los nessa vibração de saúde, de equilíbrio, de fé, de esperança em seus corações. E assim, dando continuidade, vamos fazer nesse momento o passe espiritual a todos nós. Vamos nesse momento pedir humildemente a Deus e a Jesus
e aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando, esse nosso grupo no momento, acompanhando a todos da nossa casa querida, que estamos juntos com os nossos mentores espirituais da nossa casa do caminho, ao Dr. José Maurício, a Dr. Hélio Silva, a toda a equipe presente aqui nos ajudando nesse momento. Rogamos o teu socorro a todos nós, aos mentores, familiares nossos, nos nossos lares, as pessoas, nesse momento que seja aplicado, seja dado em nós esse passe, esse tratamento espiritual que estamos necessitando nesse momento. Através de um passe espiritual, vamos sentindo nesse instante os fluidos balsâmicos, os fluidos curadores, que possa curar as enfermidades, que possa energizarmos, que possa nesse momento a todos receber esse passe tranquilizantes, soníferos, que irão nos energizarmos e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que a equipe esteja aqui passando por cada um desse grupo, nos lares, aonde estiver ouvindo nesse momento, através da equipe da nossa Casa do Caminho, o Dr. José Maurício e sua equipe, aos nossos mentores individuais, que sintamos esse passe espiritual nesse momento. E assim, Pai amado, que essa equipe nesse momento coloque dentro dessa água os fluidos necessários, os fluidos salutares, nos tratando nesse momento, tratando a cada caso, a cada irmão. Através da nossa fé, a certeza que estaremos sendo tratados nesse momento por essa equipe querida da nossa Casa do Caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim agradecido que estamos a Jesus e ao Pai Criador, por esse momento tão sublime dentro de nós, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, Casa do Caminho. Agradecemos, Senhor, e que possamos essa noite estarmos sentindo a sua presença, que possamos ter uma noite abençoada e que possamos encerrar essa nossa tarefa em teu nome, Jesus, e ao Pai Criador, encerrando essa com a prece da fraternidade que eu ia fazer. Agradecemos, Pai, por tudo, pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, pelo dia da manhã. Agradecemos por tudo que tem nos dado. E agradecido que estamos, faremos a oração. Que é a oração que nos fortalece, que nos dá força para continuar, nos traz alegria, nos dá sabedoria. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.
E muito obrigada a todos pela presença. Que possamos assim encerrar nesses agradecimentos, que possamos estar na próxima terça-feira aqui dando continuidade a esse estudo, que será a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 35, que é semeadura, e quem que será pela nossa amiga Renata, não é mesmo, amiga Renata? Boa noite, agora que eu te vi. Então, e aí vamos dar continuidade à lição, os ensinamentos de Jesus. Agradeço a todos pela paciência, mas foi assim, está sendo maravilhoso receber todo esse auxílio da espiritualidade, todo o passe espiritual que nós recebemos hoje. Eu sinto dentro de mim uma paz interior e espero que essa paz interior que eu sinto de Jesus, vocês também possam estar com ela, hoje e sempre. Muito obrigado e boa semana a todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Tchau.